né, o Partido Missão é uma aventura, enquanto o Partido dos Trabalhadores é uma tragédia. Por Lula. Na sua avaliação, Kim Kataguiri, o seu partido, que chega com um nome novo, pelo menos no sentido de candidato à presidência da República, mas alguém, Renan Santos, que já possui uma trajetória de militância política, vocês que vêm do MBL, Movimento Brasil Livre. Por que o eleitor de São Paulo faria opção por alguém que nunca disputou a presidência da República e ainda não foi testado pelo poder público? Bom, primeiro, Basília, dizer que não faz o menor sentido achar que o Estado de São Paulo vai apoiar o Lula, assim, eu tenho certeza absoluta de que a maior parte do Estado que é de direita, principalmente o interior do Estado, não vai apoiar o presidente da República, ainda menos pelas razões aí que foram colocadas pelo Kiko de segurança pública. A gente sabe que é uma calamidade em nível nacional, a segurança pública, que o investimento do governo federal é pífio, inclusive na gestão de Flávio Dino a gente teve cortes na monta aí de centenas de milhões de reais no combate ao crime organizado. Pela primeira vez na história teve uma fuga de um presídio federal de segurança máxima aí na gestão do ministro Lewandowski, também não pelo custo de vida, né? A gente vê aí a inflação saindo da meta, a gente tendo um dos maiores juros do mundo e o governo aumentando a carga tributária. Ali saiu, o governo assumiu aí com cerca de 30% do PIB de carga tributária, está deixando o país aí com mais de 32%, então não acho que por essas razões o país vá com Lula. Em relação a Renan Santos, né, o Renan, ele conseguiu, né, montar um movimento político nacional, né, que já tem 12 anos, né, organizar as maiores manifestações da história do país, no impeachment da presidente Dilma Rousseff, um movimento que está em todos os estados da federação, que elegeu já vereadores, deputados estaduais, eu enquanto deputado federal, e que conseguiu, né, montar um partido político, montar um partido como se fosse uma operação de uma grande empresa, porque você precisa, nós coletamos assinaturas em todos os estados da federação, centenas de coletores, uma linha de produção para juntar as assinaturas, enviar as assinaturas especificamente no cartório em que aquele eleitor vota, né, tirar a cópia dessas assinaturas, organizar o desenvolvimento de um software próprio que a gente fez. Boa parte do nosso time, eu diria aí metade do time do partido é formado por programadores, que nós inovamos aí nessa coleta de assinaturas, coletando as fichas físicas, mas tendo um software para bater as informações da pessoa com o sistema do TSE, né, coisa que fez com que a gente tivesse a menor perda de assinaturas por divergência de dados aí da história de todos os partidos políticos, e não é coisa fácil, né, montar um partido, foi o único partido montado nessa legislação eleitoral mais rigorosa. Você toma como exemplo o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que com a caneta de presidente na mão, com o holofote de presidente, com os microfones que o presidente tem, com uma horda, né, de seguidores fanáticos, ainda assim não conseguiu sequer passar da fase da coleta de assinaturas, nem chegou na entrega dos cartórios, muito menos no julgamento do TSE. Então, o Renan Santos faz a administração hoje dessa grande estrutura que envolve milhares de pessoas hoje. O nosso partido tem, só nessa primeira eleição, cerca de 900 pré-candidatos aí para os parlamentos pelo país, e ele próprio tem um programa mais robusto e tem as melhores propostas, aliás, o único até agora que apresentou propostas concretas, que estão aí no nosso livro amarelo, que é o nosso programa detalhado aí de cerca de 500 páginas, fruto do desenvolvimento de livros anteriores que promoveram pesquisas e debates em relação a esse programa. Então eu acho que para aquele apoiador que está preocupado, primeiro com honestidade, né? A gente sabe dos escândalos tanto que Lula e que Flávio estão envolvidos, e acho que Renan Santos tem experiência em ser honesto, como em relação a plano de governo, o apoio deve ser para o Renan Santos. Olha, essa primeira resposta teve aí cerca de 3 minutos cada lado. Podem olhar o relógio de vocês, aqui é o equilíbrio total no jogo. Eu posso dizer que eu estou de frente aqui com o novo versus o velho, o clássico e o moderno, ou o novato que quer mostrar trabalho e o experiente, que já foi muito testado pelo eleitorado. Então aqui vocês fiquem com a duplinha de adjetivos que quiserem, né? Alguns mais críticos, outros errados, talvez não tão precisos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, Kiko Seleguin. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é experiente ou ele já foi bastante testado pelo eleitorado e realmente tem deixado a desejar? Olha, Basília, o presidente Lula não é uma aventura. Ele já tem uma lista de serviços prestados ao país. Ele vai se reeleger para o seu 4º mandato presidencial. Olha, ouvindo a resposta do Kiko Kim,
acho que nas entrelinhas ele disse que outros candidatos que não Lula são uma verdadeira aventura, né? Aponta para um futuro incerto, sem plano, sem política, sem estratégia, o que o PT já sabe de cós salteado, já que governa o Brasil há tantos anos. Somente o presidente Lula já venceu 3 eleições e agora está indo para a sua 4ª tentativa de mandato presidencial. Os senhores do Missão, não pela idade, mas pela experiência ou pouca experiência que tem com a coisa pública, se consideram também novatos, aventureiros, um futuro incerto para o Brasil? Olha, eu vou até aqui citar uma frase de alguém que está muito mais próximo do petismo do que do Partido Missão, que é do Chico Buarque, que diz que ele não tem medo da mudança, ele tem medo que as coisas permaneçam como estão, né? Eu acho que é muito claro para a maioria dos cidadãos brasileiros que a gente considerando aí a nova república, em que praticamente metade desse período nós fomos governados pelo PT, e avaliando, né, o nosso desempenho em relação aos outros países emergentes, o Brasil fracassou miseravelmente, né, as gestões petistas fracassaram miseravelmente, né. O deputado Kiko perguntou de onde eu tirei os dados que eu citei, bom, do Banco Central, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, né, a gente teve déficit atrás de déficit primário, a gente teve um salto de dívida que nem países em guerra tiveram um aumento de dívida tão grande quanto o Brasil, saiu aí de 73% do PIB para 79%, né, um déficit ali só no primeiro ano de 230 bilhões de reais, e o governo continua, né, aumentando a arrecadação, aumentando os impostos, quando a gente já tem a maior carga tributária dentre todos os países emergentes. Então, se a gente fosse falar de gênero de filme, Basília, eu diria que sim, né, o Partido Missão é uma aventura, enquanto o Partido dos Trabalhadores é uma tragédia, né, então, o que não se pode falar é que nós não temos planejamento, é que nós não temos estratégia, mesmo porque, até agora, fomos os únicos a apresentar um plano de governo detalhado, né, Lula até agora não falou de nenhuma proposta, não trouxe nada de novo, não defendeu como ele vai fazer com que a gente seja, né, deixe de ser um dos países com uma das piores educações do mundo, né, incluindo a própria gestão do Fernando Haddad, né, triplicou o investimento em educação e foi capaz de nos entregar como um dos 10 países com pior nota em matemática no PISA, um dos 15 países com pior nota em linguagem e leitura no PISA, cair mais de 20 colocações também num ranking, salvo engano, da Unicef, né, então tudo que está posto do Partido dos Trabalhadores, o brasileiro já conhece, né? Hoje a qualidade de vida do brasileiro é ruim, o salário é ruim, as condições de trabalho é ruim, ele não tem segurança pública, a educação é ruim, a saúde é ruim. Então, eu me pergunto se um brasileiro realmente sente-se satisfeito com a sua vida e acha que praticamente 20 anos de governo de PT foram bem-sucedidos, trouxeram bem-estar, trouxeram riqueza, trouxeram segurança na sua vida, se hoje o brasileiro, ele acha que a sua escola pública ela tem a mesma qualidade de uma escola privada, que ele é bem atendido pelo sistema público de educação, se ele prefere ter um convênio médico ou ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, se ele hoje sente-se seguro e consegue andar com um celular na rua, né, sem temer facções criminosas, durante todos esses anos de garantismo penal, de abolicionismo que o PT defendeu, agora, nesse ano de eleição, nessa eleição especificamente, em que segurança pública é pauta, Lula até sancionou um projeto meu de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que o PT, inclusive o próprio deputado Kiko, votou contra na primeira votação na Câmara dos Deputados, então tem até, enfim, sinais contraditórios ali por parte do governo, então não acho que nós sejamos ali um futuro incerto, nós somos a representação de um futuro glorioso, a representação de um futuro de um país rico, de um futuro de um país poderoso, de um país verdadeiramente soberano, né? Não tem como a gente falar em soberania quando hoje, se os Estados Unidos quiserem, eles nos invadem a qualquer momento, né? O próprio ministro da Defesa do Lula disse em entrevista, aspas, não temos defesa. Parece até cômico, né? O ministro da Defesa diz, não temos defesa, a gente não tem dinheiro para pagar gasolina dos aviões da FAB. Então, infelizmente, o país que nós temos hoje não é soberano, somos reféns dos Estados Unidos, somos reféns da China, e esse é o ciclo que a gente quer quebrar.